Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo na paz de Jesus? Como é que vocês estão? Por aqui estou meio resfriadinha, mas tá tudo bem. Ignora essa voz saindo até o nariz, já por conta do resfriado. Mas aqui em casa é assim. Ó, o tempo virou, a gente começa a virar junto. Depois a gente se acostuma com o clima frio, né? Que tá meio frio aqui. E aonde eu moro é extremamente quente. Então qualquer friozinho o corpo já sente. Gente, hoje eu estou aqui trazendo mais um vídeo para esse canal e hoje eu vou estar falando sobre influência na vida dos nossos filhos, sobre aquilo que nós fazemos, como que isso influencia na vida dos nossos filhos. Por que eu vou estar trazendo esse vídeo aqui, gente? Eu vivi uma certa situação, estava conversando com uma pessoa e aconteceu uma certa situação que eu achei muito interessante, achei legal trazer aqui de tema. Como algo que essa mãe fez influenciou negativamente, tremendamente na vida dos filhos dela, principalmente da filha dela mais velha. Então, tá trazendo esse tema aqui hoje. Vou estar lendo a palavra do Senhor, vendo que a palavra do Senhor nos fala sobre a educação dos nossos filhos. Enfim, vou estar trazendo esse tema aqui hoje porque eu achei bem interessante aquela situação. Achei bem interessante trazer aqui esse tema nesse canal. E eu vou iniciar este vídeo lendo com vocês a Bíblia. E vamos estar lendo no livro de Provérbios 22, 6, que diz assim: instrui o menino no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Enfim, até aqui. Depois, se Deus não dar, a gente continua lendo para frente. Gente, a gente tem que ter noção do que aquilo que a gente faz vai impactar a vida dos nossos filhos tremendamente, ou negativamente ou positivamente, dependendo do que você está fazendo. Muitas vezes a gente acha que educar filho é só falar. A gente vai falar e o filho vai entender. Mas os filhos, a gente educa muito mais com os nossos atos do que com as nossas palavras. Os filhos vão entender muito melhor através da nossa convivência no dia a dia, do que ele está vendo em nós no dia a dia, do que o que nós estamos falando. Por que eu estou falando isso? Gente, tem uma colega minha que a gente conviveu junto, né, na infância, na adolescência, e ela engravidou aos 15 anos. Engravidou, foi morar com o menino, passou um tempo, ela largou do menino, falou que o menino era bom, que não era nada daquilo, largou do menino. Ok, até aí, caminhando. Passou mais um tempo, tive que parar aqui e tomar água. Porque por conta da gripe, minha garganta tá seca, então de vez em quando eu vou ter que parar aqui e tomar água. Passou um tempo, ela conheceu um outro rapaz. Começou a namorar com ele, engravidou e foi namorar com esse rapaz. E assim, sucessivamente, ela fez por 6 vezes. E a gente até tinha o hábito de brincar com ela, falava assim: minha filha, tu é descendente de Fábio Júnior, tu não vai parar de casar nós não? Ela falava assim: ai, eu não aturo homem, vocês sabem, né? Que eu não aturo. Ou seja, ela queria um ser humano perfeito, porque 6 homens e todos eles tiveram defeito, todo mundo tem defeito, inclusive ela. Ser humano fosse perfeito, não estaria aqui na Terra. Então, gente, ela teve 6 casamentos diferentes. 6 casamentos não. Ela morou com 6 pessoas. Ela tava com nem lá aquela mulher de São Maria, né? Tivesse 5 maridos, no caso dela 6, mas nenhum deles lhe pertence, né? Porque o casamento é único. Enfim, ela morou com 6 pessoas diferentes, fora os teguetes, esse foi que ela morou. E teve 6 filhos de pai diferentes. Hoje ela se encontra com 43 anos e esses dias perguntaram para ela assim, se ela ia alterar, porque ela ainda teve, ela começou lá nos 15 anos e ela ainda tem filho pequeno ainda. Ela foi tendo filho e agora ela tá com uma filha pequena, acho que de 4 ou 5 anos. Perguntaram para ela se ela não ia alterar, até porque ela não tem marido, mas continua tendo filho. E ela falou assim, eu alterar? Não, gente, se eu conhecer um cara que não tenha filho e queira ter, gente, se eu conhecer um homem da minha vida e ele não tenha filho, como que eu vou dar um filho a ele? Até porque
Todos os homens que ela conheceu até agora foi o homem da vida dela. Todos que ela conhecia, ela falava assim, agora tá sempre, agora é o homem da minha vida, agora vou viver eternamente feliz. E ela ainda tem essa esperança ainda aos 43 anos. Falou que se ela conhecer o cara, que será o príncipe da vida dela, que ela tem essa esperança ainda aos 43 anos, de conhecer um homem que não tenha tido filho e que sonha ter um filho com ela. Enfim, ela fala que não atura homem, que ela não fica com homem nenhum, por conta de que ela não atura homem, ou seja, teve ali um desentendimento, já é o suficiente para não ficar com o cara. E a Didra nos falou aqui claramente que nós temos que fazer o quê? Instruir o nosso filho no caminho que se deve andar. Mas instruir só com palavra? Não, com atos, com ações também. Esse dia, passou um tempo, né? Aí a filha dela engravidou, a filha dela mais velha engravidou. Esses dias, não, já tem um tempinho já. A filha dela engravidou e fez o quê? Foi morar com o menino. Aí passou um tempo, separou do menino, casou de novo. O que aconteceu? Engravidou também. E aí esses dias eu encontrei com ela, falei assim, que legal, você tem outro neném, né, que não sei o quê. E como é que tá o casamento? Ela falou assim, que casamento, gente? Tô casada não, tia. A senhora sabe, né? Eu não tenho paciência com o homem. Começou a me estressar, eu já deixo logo. Repetiu as mesmas palavras que a mãe fala. Essa menina, essa menina que tá grávida, que teve neném, está com 22 anos, separou do segundo marido e com 2 filhos de pai diferente. 2 filhos de pai diferente. Aos 22 anos. Já carrega 2 relacionamentos falidos e 2 crianças de pai diferente. Ou seja, a história está se repetindo. E as palavras que ela repetiu são as mesmas palavras que a mãe fala. Que a mãe disse para ela. Ela deve ter vivido a vida toda escutando isso. Porque se eu que não morava lá e escutei isso várias vezes, eu não tenho paciência com homem, comigo desse jeito. Gente, olha como a situação dessa mãe influenciou negativamente na vida dessa filha. Olha a base que essa menina está tendo. Aí bateu no peito e falou assim, que a senhora sabe, né? Que eu sou independente. Eu posso criar meus filhos, não preciso de homem. Aí você vai ver a pessoa que é independente. O pai da primeira criança já tá enjaulado. O da segunda não conheço. E a pessoa vive de quê? De Bolsa Família. Gente, não estou criticando quem vive de Bolsa Família não. Também já recebi, já me ajudou muito. Não se trata disso, não estou criticando. Eu estou falando aqui que a pessoa bate no peito e fala assim, eu tenho dependência, eu posso criar meu filho sem homem. Gente, pelo amor de Deus, que pensamento é esse que estão colocando na vida dessas meninas? Eu posso criar minha filha sem homem. Gente, o filho é um presente de Deus. Filho é herança do Senhor. Mas filho tem que ser gerado dentro de um casamento. E você fazer o possível e o impossível para criar essa criança dentro de um casamento. Mas se o homem for assim, for assado. Gente, para isso serve namoro. Para você conhecer, para você ver quem é. Entendeu? Conhecer a família, perguntar, ver a herança genética que essa pessoa tem. As meninas hoje em dia estão entrando num casamento com pensamento de novela. Ai, que eu tenho que ser feliz o tempo todo, que eu tenho que estar apaixonado o tempo todo. Gente, ninguém fica apaixonado o tempo todo, não. Alguém fica aí, naquela paixão de ódio quando você conheceu 24 horas por dia? Eu não conheço ninguém que esteja casado há um tempo que esteja 24 horas apaixonado, porque as pessoas têm nada que fazer, né? Do que ficar 24 horas pensando em outra pessoa. Mas se eu não tô apaixonado o tempo todo, é porque eu não gosto mais, acabou o relacionamento. Que é isso, gente? Estão querendo um amor baseado no amor da internet, no amor da novela. Sendo que o amor da novela, o casamento da novela é uma mentira. Ou seja, a mulherada está caçando um casamento de mentira. E com isso estão induzindo seus filhos. Que se eu não vivo feliz 24 horas por dia, se eu tiver problema no casamento, o casamento não tá bom. Gente, um casamento próspero e feliz, não é um casamento que não tem problemas. Não é um casamento que não tem brigas.
Não é um casamento que você não vai surtar e não vai ter vontade de ir embora. Um casamento próspero e feliz, você vai sentir tudo isso. Mas você vai entender que o seu casamento, o seu relacionamento, a sua união, que você entrou na igreja e chamou Deus como testemunha, é muito mais valioso que isso. Um casamento próspero e feliz, você vai se irritar com seu marido vai se irritar com você, é normal. O que não é normal é se estatear e passar disso aí, agressão, nada disso. Mas estresse, todo ser humano se estressa em serviço, você sai de serviço, sabe cada vez que se estressa? Você tá lembrando entre se estressa, tem que ir embora, cada vez que você se estressa no serviço? Não dá, né? Não tem como. Não, no casamento é a mesma coisa, a gente conviver com o ser humano é isso. Só que as pessoas não estão entendendo isso. O relacionamento tem isso, tem estresse. Só que um casamento próspero e feliz é quando você entende que você tem a opção de ir, mas você escolheu ficar. Você tem a opção de largar, mas você escolheu consertar, pagar um preço para consertar aquilo que Deus te deu. Ah, mas não tá dom aqui, não tá dom ali. Tá, vão no Adrinão, conversa lá com a pessoa, conversa com seu parceiro, com a sua parceira. Vão no Adrinão, vê onde que dá, tá Adrinão, o que estamos errando e vamos consertar. As pessoas hoje em dia não querem mais consertar aquilo que elas veem que está errado, que elas acham que está errado. Ah, é melhor trocar. Vamos trocar, porque não dá para ficar desse jeito. Gente, se não dá, conserta. Agora você imagina, uma menina de 22 anos, já no segundo filho, e com esse pensamento. Vai parar onde? Mesma situação da mãe. Porque a mãe ainda não parou, aos 43 anos, ela ainda sonha em achar um príncipe encantado. E detalhe, um desses maridos, uma dessas crianças, ela gerou aonde? Estava congregando dentro da igreja e ela cismou com um varão e ficou feliz de ter derrubado o varão. Ficou feliz de ter engravidado daquele homem. Acabou com a vida do rapaz. Ela era crente, o rapaz era crente, tudo participando de Santa Ceia. Engravidou e se sentiu assim... A rainha, nossa, falei que ia derrubar ele e derrubei. Não sabia que era a Pombagira que estava usando ela ali naquele momento. Falei que ia tirar ele da igreja e tirei. Ela saiu da igreja, ele saiu, acabou com a vida do rapaz. O rapaz acabou ficando em situação de rua, não está mais entre nós, já não vive mais. Acabou com a vida do rapaz. Um desses filhos foi desse jeito que ela gerou. Gente... Vamos ter cuidado com as nossas crianças, vamos cuidar das nossas crianças. Porque é fácil reclamar, nossa, que a geração Z é assim, que a geração... Gente, mas a geração Z está sendo criada por nós. Nós somos pais da geração Z, já parou para pensar nisso? Então, se essa geração Z está escangalhada, está estragada, quem está estragando foi a geração o quê? Dos anos 80, dos anos 60, dos anos 80, dos anos 90, né? Que é quem está criando a geração Z. Vamos analisar, gente, o que a gente está fazendo perto dos nossos filhos. Porque as nossas atitudes falam muito mais alto na vida dos nossos filhos do que as nossas palavras. Não adianta a gente falar para os nossos filhos assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Sendo que a gente faz. Agora mesmo, a minha filha menor, de 5 anos, a Isabel, passou ali perto de mim, brincando com o carrinho. Aí ela falou assim, mãe, brincou e falou assim comigo, mãe, que eu tirei carteira, que não sei o que. Eu falei assim, é importante tirar carteira, para dirigir tem que ter carteira. E ela olhou para mim e falou assim, a senhora não tem carteira. Eu falei, tá, mas eu não dirijo. É importante ter carteira para quem dirige. Ou seja, eu falei para ela, é importante ter a carteira de motorista. Ela analisou na hora e falou assim, mas você não tem. Por que eu tenho que ter? Entendeu? E ali eu expliquei para ela, a carteira é importante para quem quer dirigir. A mamãe não quer, a mamãe não tem medo, a mamãe não vai dirigir, por isso a mamãe não tem carteira. Então, gente, olha só como o que eu fiz, quem eu sou, fala mais alto do que o que eu digo para ela. Então não adianta falar com minha filha, meus filhos, você tem que ser crente fiel, você tem que andar na doutrina, você tem que servir a Deus. Se eu não faço. Não adianta eu falar para minhas filhas. Você tem que escolher um homem de Deus, você tem que orar pelo seu relacionamento quando você tiver um, se eu não faço. Não adianta eu chegar para o meu filho e falar para ele, você tem que escolher uma mulher de Deus, uma mulher que honra o casamento, se eu não honro o meu. Se ele vê que o meu casamento com o pai dele é destruído,
que eu não honro o pai dele, que eu não cuido do meu lar. Qual é nós que eu vou estar passando para ele? Agora ele vendo que eu cuido do pai dele, cuido dele, honro meu casamento, entrego a minha vida a Deus, vivo de acordo com a palavra de Deus. Faço o possível e o impossível para estar sempre fazendo a vontade de Deus, porque perfeito varão não são perfeitas varoas, mas eu me esforço muito para viver de acordo com a palavra do Senhor. Ele vai escolher a esposa dele quando ele estiver na idade, uma pessoa semelhante, que se ele vê que a mulher é uma mulher vulgar, uma mulher esquisita, uma mulher que anda nua, que não honra o pai e a mãe, que não honra o casamento, que ele vai ver, vai entender que aquela mulher não vai honrar o casamento. E ele não vai escolher esse tipo de mulher, porque ele vai falar o quê? Meu pai e minha mãe são felizes na presença de Deus, meu pai honrando minha mãe e vice-versa. Então, gente, vamos ter cuidado. Deixa eu molhar aqui na garganta. Vamos ter cuidado com a inais que a gente estamos passando para nossos filhos. É de extrema importância. Eu fiquei apavorada quando eu ouvi aquela menina falando isso, repetindo as mesmas palavras que a mãe dela repetiu para mim lá atrás. Eu não aturo homem. Homem para mim é assim, me estressou, já não embora. Meu Deus, como cada uma dessas pessoas estão descartáveis. Como essas pessoas estão vivendo longe da realidade e muito mais longe da presença de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque, como eu disse, essa pessoa era crente, era evangélica durante muito tempo. Mas estava lá despachada. Nunca quis compromisso com a palavra. Nunca quis se enraizar. Porque a pessoa que tem o mínimo possível de temor a Deus não sai para ir casando, descasando, casando, descasando. Pessoa que tem o mínimo possível de intimidade com Deus teme ao Senhor e não fica por aí fazendo isso. Ainda que tenha errado lá atrás, pessoa que tem um pingo de noção cristã, ainda que tenha errado muitas e muitas vezes lá atrás, agora que tem filhos, vai falar o que? Não, eu quero criar meus filhos na presença do Senhor. Eu quero dar bom exemplo. Quero mudar meu jeito de viver e eu não quero que a minha tempestade que eu vivi atinja meus filhos. Então é isso, gente. Vamos ter cuidado para que as nossas tempestades não venham molhar e atingir a vida dos nossos filhos. Fiquem todos na paz de Jesus, desde até o próximo vídeo.